Vou começar a gravar aqui no meu OBS e também colocar para gravar aqui no computador. Hoje nós vamos falar sobre gatilhos mentais, tá? Mas antes de começar a falar sobre gatilhos mentais, eu quero lembrar vocês o seguinte, que a nossa aula, geralmente ela vai até as 4h10 no máximo. E toda transformação profunda na vida exige algum certo compromisso, né? Então, você que entrou e às vezes pode achar a aula chata, tô chovendo no molhado e tal, saiba que pior que achar a minha aula chata hoje é não ir até o final. Porque você manda um comando pro seu cérebro, nós já sabemos disso, na semana passada estudamos sobre isso, que diz que você não cumpre as coisas que começa a fazer. E nós sabemos que quanto mais nós fazemos, mais o nosso cérebro acostuma, porque ele não quer gastar energia. Então você pensa bem hoje, né? Se você quer sair no meio dessa aula, sai no meio dessa aula, você manda um comando pro seu cérebro dizendo, eu não termino o que eu faço. Então, já escreve aí no papel, em algum lugar, eu vou até o fim dessa aula hoje, eu vou terminar essa aula hoje, porque são 50 minutos que podem ajudar a minha vida, porque se eu conseguir vender mais, se eu conseguir mais clientes, eu vou ter uma vida melhor, entende? Então, se você não quer uma vida melhor, agora eu vou profetizar aqui. Se você não quer uma vida melhor, você vai embora durante a aula. Agora, se você quer uma vida melhor, você fica até o final da aula. Beleza? Michael Bruce, arrumando cabelo, na câmera também estou. Então, fiquem até o final hoje, tá bom? Garanto que vai ser muito bom. Bom, Café Prado. Mais uma vez, quem não me conhece, muito prazer, Éder Prado, especialista em marketing digital, lançamentos de produtos digitais há mais de 10 anos. O Café Prado é uma ideia, né, nossa aqui, interna, onde nós conversamos toda quinta-feira sobre marketing digital aplicado a lançamentos de infoprodutos, no nível mais básico, mas um básico muito bem feito. Ou seja, nossas aulas são voltadas para iniciantes, aspirantes ou até mesmo pessoas que já estão no game, mas que não atingiram o resultado satisfatório, aquele resultado que a pessoa deseja, né? Então eu gostaria muito de estar cooperando todos os dias, lá no Instagram, batendo papo, fazendo caixinha de perguntas, mas é verdade que o trabalho grosso é feito nos bastidores. Então, toda quinta-feira é a maneira que a gente encontrou de estarmos juntos e falarmos sobre conteúdo, né? Que eu sei que vocês gostam, eu também gosto de entregar esses conteúdos. O que vocês podem esperar de mim? Honestidade, sinceridade total, no maior sentido literal da palavra, porque a minha vida são os bastidores. Eu não dependo desse palco aqui para viver, graças a Deus, mas um dia, quem sabe sim, né? Quem sabe eu consiga chegar lá. Por isso que eu não quero aqui vender nada, te empurrar nada. Muito pelo contrário, eu quero que você aprenda aqui da maneira prazerosa e da maneira dolorosa também. Mas eu quero que cause uma transformação em você esses encontros. O que eu espero de vocês é que vocês de fato apliquem o conteúdo explicado aqui nas aulas. Que vocês possam tirar algum proveito. Como, por exemplo, na semana passada, a Roberta, que esteve conosco, ela me chamou no direct e falou assim, olha, aquela aula que você deu sobre o cérebro, como é que ele funciona, tal, neurociência, tem muita coisa ali que eu vou aplicar na recuperação de vendas. E é exatamente isso que eu quero, que você saia daqui e que você consiga aplicar o que eu explique aqui, obviamente, né, que eu estou explicando aqui. Hoje iremos falar sobre gatilhos mentais. Né? Gatilhos mentais é a cereja do bolo da copy, da persuasão. E geralmente esse assunto é muito bem falado já na internet, muita gente fala sobre esse assunto. E eu falei, bom, por que eu vou falar sobre o assunto que todo mundo fala? Eu vou chover no molhado? Falei, não sei se eu dou essa aula, se não dou. Que na semana passada eu tinha prometido, né? Eu falei, não, eu vou dar essa aula, mas eu quero dar essa aula de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Então, os gatilhos mentais, primeiro eu vou dar aqui para vocês uma péssima notícia. O gatilho mental ele não serve para vender, tá? Ele não serve para vender. Muita gente fala assim, olha, o gatilho mental ele serve para você fazer venda. Sim, mas ele sozinho não quer dizer nada. Você não vai conseguir fazer venda falando um monte de gatilho mental à torto e direito. Então, eu vejo muita gente explicando, gatilho do compromisso, gatilho da reciprocidade, gatilho da urgência, da escassez, gatilho X, Y, Z, tudo meio que separado, tudo meio que zoado assim na rede social. Sabe, eu não tenho por que eu vou usar um gatilho mental?
O gatilho mental é a cereja do bolo. Mas é impossível a gente falar de gatilho mental sem antes falar de persuasão. Então, para ficar bem fácil em relação à persuasão, persuasão é o que é persuasão? Persuasão é o ato de você usar técnicas baseadas na neurociência, a gente já falou sobre isso, já falou sobre isso na semana passada, vamos falar um pouquinho mais sobre hoje, para que uma pessoa tome uma ação. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Vão fazer comigo? Vocês topam fazer comigo? Eu vou fazer com que todo mundo tire a mão da cabeça. Tudo bem? Ó, então quem tiver na câmera aí não pode mentir. Vai todo mundo botar a mão na cabeça agora. Põe a mão na cabeça agora. Põe a mão na cabeça. Vai, põe aí, Mike. Tô querendo ver, põe a mão na cabeça aí. Laís, beleza. Todo mundo põe a mão na cabeça. Então a persuasão é o ato de você fazer aqui, você falar para a pessoa o que ela deve fazer, sem que ela tenha que pensar. Na verdade, eu não queria que você tirasse a mão da cabeça, que vocês tirassem a mão da cabeça. Na verdade, eu gostaria que vocês colocassem a mão na cabeça. Era isso que eu queria que vocês fizessem. Então, eu inverti os polos. Eu falei algo, pode tirar a mão da cabeça, tá, gente? Brincadeira. Pode tirar. Eu inverti o que eu gostaria de fazer. Entende? Então, um vendedor muito experiente, ele vai usar esse tipo de gatilho. Ou seja, o tipo de gatilho não, esse tipo de técnica. Ele vai falar ao contrário para você. Então, se eu sou um vendedor de carros, eu quero que você compre esse carro aqui e não esse, o que eu vou fazer? Ó, compre esse iPhone aqui, que essa garrafa aqui é melhor, ela é da Apple. Aí você, como um bom teimoso, como a maioria das pessoas é, não, além de caro, eu não preciso de um iPhone para tomar uma água, eu vou comprar garrafa. Só que o vendedor queria que você fizesse isso aqui, não isso daqui. Isso é persuasão, tá? Então, ó, abraço aí, Linicão. Equipe em peso hoje. Então, persuasão é sobre isso. Aí o pessoal faz uma aula inteira sobre persuasão e não explica de fato o que é. É o ato de você fazer com que a pessoa faça aquilo que você deseja através de técnicas. Uma das técnicas é gatilhos mentais. Bom, agora eu vou falar pra você como eu perdi 30 mil reais em 3 meses. Essa história é verdadeira, tá? Essa história é verdadeira. E tem tudo a ver com persuasão. Então, em 2003, sei lá, eu tinha uns 18 anos, tive o meu primeiro trabalho. E quem conhece um pouco a minha história sabe que no meu primeiro trabalho, eu tive um chefe que ele não pagava nada, fazia a gente trabalhar de social preto, e eu era estagiário do professor de informática. Só que lá eu aprendi a vender. Ele botava literalmente todo mundo para vender na rua. Então dava sábado de manhã, a gente pegava a pranchetinha e ia vender. Lá, nos meus 17, 18 anos, acho que eu não tinha nem 18, eu aprendi que vender poderia me dar uma vida diferente da que os meus familiares tinham, né, escrito. E eu tinha muita admiração por ele, né? Apesar de não receber nada, ele me ensinou muita coisa. Anos depois, 2015, eu reencontro essa pessoa, esse meu chefe. E ele já sabia que eu admirava ele. Prestem atenção. Gatilho da autoridade. Ele sabia muito sobre algo naquela época. Então, ele plantou em mim a autoridade. Ele tem autoridade. E ele se apresentou como uma pessoa de sucesso, tal, etc. Me chamou a atenção. E eu comecei a pegar amizade com ele. Tal, etc. E aí, ele é de São Paulo, eu, bobão, do interior, de Cruzeiro, já tinha empresa, né? Já tinha algum recurso financeiro ali. E o que aconteceu? Ele falou, Éder, dou palestras, tal. Ele mostrou as palestras dele lá. Mas algo me incomodava. Ele não era uma pessoa pública pessoalmente. Ele não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas tudo bem. Ele era uma pessoa agradável, conversava. E aí ele me começou a levar para São Paulo e começou a apresentar uma rede de amigos. Essa rede de amigos gostava de vinhos. Então, ele me levou para restaurante chique, ele me apresentou pessoas boas, né? Me contextualizou ali no mundo que eu não vivia. Gatilho do quê? Do pertencimento, da comunidade. Então ali eu me fiquei envolvido
com ele, né? E as pessoas nas quais ele me apresentou respeitavam muito ele também. Prova social, gatilho da prova social. Então ele começou ali a conversar comigo e tal, e a gente virou amigo. Eis que, presta atenção, eis que surge uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Um container de vinhos em Santos, né? Então ele me apresentou aquele contexto, ele mostrou os vinhos. Foi a primeira vez que eu conheci um sommelier, eu não tinha conhecido um sommelier até então, né? E ele falou, Éder, é o seguinte, eu tô com uma oportunidade de uma compra de um container, né, de vinhos, e esse container, ele custa, na época ele tinha falado pra mim, 60 mil reais. Já estava empolgado, né? Estava inserido naquele meio, né? Já tinha conhecido pessoas importantes do vinho, gente de fora, da Itália, tal, etc. Falei, tá bom, vamos fechar esse negócio. Fui lá, coloquei os meus 30 mil reais na conta dele e ele foi lá e comprou o container de vinhos de 60 mil. Resumo da ópera. Depois que eu comprei, ele virou uma outra pessoa. Eu tive que retirar a parte dos vinhos lá da casa dele sozinho. Tive que tentar vender esses vinhos sozinho, não tinha experiência nenhuma. Eu acho que deve ter vendido os 30 vinhos, tive que beber tudo. Metade de um container de vinhos. Dei pra minha mãe, dava vinho de presente pra todo mundo. Só que tempos depois, caiu a ficha. Eu falei, esse container não era 60 mil reais, nem aqui, nem na China. Esse container era 30 mil reais, que eu fiz as contas. E eu fui literalmente passado pra trás. Entende? Demorou 3 meses pra ele fazer isso. Agora, é verdade? É mentira? Eu não sei. Mas eu tive a impressão, não. Eu tenho absoluta certeza que não era 60 mil reais aquele container. Esse fato foi a melhor aula de persuasão que eu já tive. Custou 30 mil reais pra mim, mais a logística. Então, vocês não vão precisar gastar 30 mil reais para aprender sobre persuasão, nem serem enganados. Porque eu usei uma técnica com vocês para que vocês fizessem algo que eu gostaria, invertendo os polos. Ele usou uma técnica comigo de persuasão mais longa para extrair um valor de 30 mil reais de mim. Talvez era o que ele precisava. Mas o fato é que ele se afastou depois, sumiu, e a gente falou muito pouco, e eu vi que fui enrolado. Entende? Então a persuasão, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Entende? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que eu aprendi muito com esse fato? Eu não perdi 30 mil. Eu investi 30 mil. Porque ele usou a persuasão da maneira que precisa ser... ele usou os gatilhos mentais da maneira que deve ser utilizado. Entende? E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Não adianta, se ele chegasse para mim no dia que ele me conheceu e falasse assim, olha, Éder, tem uma oportunidade, 30 mil reais, você entra? Eu ia falar, não. Mas, Lu, acabei de ver você, nem lembrava de você. Mas não, ele com muita paciência me levou. Inclusive, ele falou uma frase para mim que me marcou até hoje. Tanto que eu fiquei encantado, né? Encantador de serpentes. Ele falou, olha, pessoas comuns falam sobre coisas. Pessoas extraordinárias falam sobre negócios. Ele falava isso, entende? Então era só negócio o tempo todo. Eu falei, nossa, que legal esse cara. Aí depois fui entender, sabe, que não era tudo aquilo. Mas enfim, vamos lá. Antes de falar dos gatilhos mentais, eu quero passar para vocês aqui as nossas etapas, repassar com vocês as nossas etapas de vendas. Tá? O que são etapas de vendas? Olha lá, gatilho da história. Vocês estão ligados. Funil de vendas. Todo mundo conhece funil de vendas, etapas do funil de vendas. Quais são as etapas do funil de vendas? Vamos lá. Atração, interesse, consideração ou decisão, né? A pessoa tomou a decisão de comprar com você e depois fidelização. Ah, Éder, mas o funil de vendas que eu conheço não é assim. Não tem problema, tá? Isso aqui é só pra gente se balizar. Porque aqui em atração, o que a gente tem dentro do lançamento, né? Produção de conteúdo. Aí tem lá o conteúdo. Topo de funil. Aí depois tem o outro conteúdo, interesse, né? Produção de conteúdo também. Ó, produção de conteúdo. Só que aí eu posso utilizar meio de funil versus captura de leads.
para quem usa lançamento. E depois, decisão, apresentação da oferta. E depois, fidelização. O mercado de lançamento fala muito pouco sobre isso, né? É você cuidar do pós-vendas, do sucesso do cliente. Com o objetivo dele comprar de novo. Então, para cada uma dessa etapa, eu tenho um tipo de gatilho a utilizar. O que acontece é que a gente tenta, por exemplo, fazer prova social na hora do topo do funil. A gente quer, por exemplo, falar de autoridade na hora da decisão. E às vezes não é isso. Entende? Então, todo mundo aqui sabe o que são as etapas de vendas. Todo mundo sabe isso daqui, certo? Então, ó, lançamento, captura de leads, apresentação da oferta, né? Aí você vai ter aqui no interesse. Você vai falar, vou colocar só lançamento aqui para facilitar, tá, pessoal? Vamos lá. Anúncio. Captura de leads. Evento de lançamento. Tá? Então a gente tem essas 3 etapas. Tá? É aqui no evento que a pessoa vai tomar a decisão. Então lá no anúncio ou produção de conteúdo, que é a nossa primeira etapa, né? Geralmente, por exemplo, todos vocês aqui me conhecem, a maioria, né, me conheceu pelo Instagram ou por algum anúncio. De alguma forma eu chamei a atenção de vocês, que é a função do marketing, eu atrair vocês para esse perfil, que é o meu, certo? Então, qual é o tipo de gatilho mental que eu utilizo nessa etapa? Curiosidade. Gatilho da novidade. Ou seja, nossa, ou eu causei estranheza em vocês, ou eu chamei atenção pelo tamanho da minha cabeça, ou eu chamei atenção por algo que eu falei, ou eu chamei atenção pelo carro importado, ou eu chamei atenção por um evento que eu fui, ou eu chamei atenção por uma viagem. Ou seja, vocês ficaram curiosos. Gatilho da curiosidade. E depois eu tenho aqui o gatilho da novidade. A pessoa se apresentar como algo diferente dos demais. Entende? Então, nessa etapa de produção de conteúdo, de anúncio, nós temos mais que chamar a atenção. Então, não adianta eu mostrar aqui o quanto eu sou foda em alguma coisa. Porque as pessoas estão cagando para isso. Entende? Elas querem terem a atenção tomada. Por isso que a primeira etapa de atração, ela é a etapa mais importante. E se você faltou na aula anterior, que a gente falou sobre como atravessar o sistema reptiliano, você tem que assistir essa aula. Que vai fazer muito sentido com o que a gente está falando aqui agora. Tá? Então, falando um pouco agora, né, desses gatilhos, né, de atração, né? O que eu posso utilizar, né? Como é que eu gero criatividade, né? Como é que eu gero essa curiosidade? Obviamente, através da curiosidade, despertar algum interesse, despertar algum sentimento. Então eu vou dar um exemplo bem basicão para vocês aqui, olha. Carro importado, chama muita atenção. Roupas de marca, chama muita atenção. Vou colocar aqui um exemplo de tênis diferente, né? Um tênis diferente, chama muita atenção. Outra coisa que chama muita atenção, beleza, estética, chama muita atenção. Qual outra coisa que chama bastante atenção? Um conteúdo viral, chocante, entende? Tudo isso chama atenção. Então, nessa etapa de atração, que é a primeira etapa que vai levar a pessoa lá para baixo, né, para ela tomar a decisão, você vai usar o gatilho da curiosidade, tá? Você também pode utilizar nessa etapa, tá, o gatilho da urgência. Pode sim. Só que isso vai depender do nível de consciência do seu lead. A gente já falou sobre isso também em algumas aulas do Café Prado. E tá lá na área de membros para quem fez a inscrição da mensalidade, da excelente mensalidade de R$ 9,90 para assistir todas as aulas. Então a gente já falou lá da urgência. Então, por exemplo, o que é urgência? O supermercado aqui da esquina faz direto. Faltam
Só hoje você vai ter 30% de desconto em todos os legumes. Isso é urgência. Entende? Só que meu nível de consciência para me alimentar já está altíssimo. Não faz sentido, por exemplo, eu falar, olha, faltam apenas 10 vagas para o curso de Ayurveda aplicado em PNL. Pô, que porra é essa? Nem sabe o que é. Então, muito, muito cuidado em utilizar esse gatilho de urgência para atrair a pessoa. Geralmente, o mercado de produtos digitais está mais voltado para curiosidade e novidade, tá? Outro gatilho mental também muito falado, humor. O humor também, para quem é engraçado, funciona muito bem. Nossa, eu consigo fazer umas coisas diferentes aqui. Humor, entende? Outro gatilho mental, quebra de padrão. Olha, gente, tem muitos gatilhos mentais, muitos, mas eu vou meter aqui os principais, tá? Quebra de padrão. Por exemplo, usar uma roupa diferente, um capacete. Por exemplo, vocês gostam do Ícaro de Carvalho, não sei se vocês gostam, mas ele usou o gatilho mental de dar quebra de padrão nessa nova campanha dele. Botou uma golinha rolê fureca, feia pra caramba, uma golinha rolê assim e um capacete. Cara, nada a ver, mas quebrou o padrão daquele cara, friozão, sabe? Taxativo. Entende? Olha lá, o Whindersson Nunes é muito bom com quebra de padrão, é isso. Entende? Então, esse é o gatilho mental que vocês devem utilizar nessa etapa. Beleza? Se vocês tentarem usar curiosidade, por exemplo, na próxima etapa, acabou, meu amigo. Você já perdeu o jogo. Por quê? Aqui no interesse, você vai usar captura de leads e ou um conteúdo denso, como esse aqui. Se eu chegar e fazer esse conteúdo do café aqui, com a BMW que traz, meu, pô, cara xarope, cara chato. Fala, nossa, gente, olha que legal, os atributos do carro. Vocês não querem mais saber disso. Eu já chamei a atenção de vocês. Entende? Então, quando, por exemplo, eu vou gravar... Tá acontecendo agora. Se eu for gravar um anúncio, eu gravo ele assim, olha. Por quê? As plaquinhas chamam a atenção. Porque gera uma curiosidade. Pra quem já é do mercado, pera aí, nossa, quanto de placa que esse cara tem? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí ele entra pra minha página de vendas, ele entra pro meu evento, ele começa a me seguir, entende? Só que quando eu vou entregar uma aula, o que eu faço? Não preciso ficar mostrando plaquinha, eu quero que vocês vejam conteúdo. Porque é nessa etapa que eu vou ativar o interesse, entende? Porque vocês vieram pelo motivo e vão ficar por outro. E aqui na etapa de interesse, eu tenho que prioritariamente mostrar minha autoridade. Porque se eu não tenho profundidade de conteúdo, aquela pessoa, nossa, me chamou a atenção, mas é mais do mesmo. É picolé de chuchu. Eu não vou aprender nada com esse cara, né? Ou pior, você cria repulsa. Pô, o cara é piramideiro, tá roubando, tá vendendo droga, entende? Porque o cara não tem nada para oferecer. Então, quando você chama atenção através de frutos, de bens materiais, de roupa, de estética, conteúdo viral, novidade, através de humor, você precisa gerar autoridade. Aí eu vou usar o exemplo do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes já tinha feito lançamento lá atrás. Até o pessoal que já fez o lançamento dele conta, né? Bom, o pessoal fala que foi o Leandro Ladeira e o Rodrigo Vinhas. Quem é das antigas sabe essa história. Investiram uma grana lá, não deu certo. Chamaram muita atenção, mas o cara não tem autoridade. E esse, até agora, saindo um pouquinho do assunto, para quem é coprodutor, tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes o cara é muito bom de chamar atenção, mas é muito ruim de autoridade. O cara não tem conteúdo, o cara não tem profundidade, o cara não consegue dar uma aula de 1 hora. Entende? Era o que aconteceu com o Whindersson Nunes. Ele tinha um produto caro no lançamento e ele não tinha autoridade suficiente, olha lá. O público também não estava preparado, ele não tinha autoridade suficiente para convencer o público dele. Entende? Então, quando você não tem muita autoridade, você tem que cobrar um preço mais baixo, as pessoas vão pagar para ver, e aí lá no curso, ou numa aula igual a essa, você entrega o conteúdo. O pessoal fala, Iane, ele contou na mentoria história. Foi exatamente isso que você falou. Exatamente. Entende? Porque é um cara que só chama atenção. E eu não vi essa aula, tá, Iane? Eu nem sabia. Eu fiquei sabendo de outras pessoas, mas eu nunca vi. Eu só vi o Leandro Ladeira uma vez comentar, assim, bem brevemente, assim, o assunto, mas como eu já sabia, eu peguei no ar, né? Mas eu já tinha ouvido essa história. Então agora eles estão vendendo bem com o Whindersson Nunes, mas ele está chamando atenção com um produtinho de R$14 por mês, R$15 por mês.
aí vai tranquilo. Então fica 2 ensinamentos. Coprodutor, toma muito cuidado com aquele cara que chama muita atenção, que tem muito engajamento, mas que não tem profundidade de conteúdo. E segundo, se a pessoa não tiver muita autoridade, derruba as expectativas. É o mais importante, entende? Então, não crie objeções em outras áreas, tá? Como preço, por exemplo. Então, qual é o outro gatilho que a gente pode utilizar na etapa de interesse, tá? Na etapa de interesse, nós podemos utilizar também o gatilho da prova social, que são os testemunhos, né? Testemunhos, depoimentos. Muita gente na sala, número de seguidores. Muita gente na sala, vou colocar aqui, ó, muita gente na sala. Isso tudo são provas sociais. E por favor, não confunda prova social com prova, são coisas diferentes. As duas servem para esse momento, tá? Prova social, eu envolvo, já diz o nome, pessoas falando de um determinado especialista. Pessoas falando de um professor. Todo mundo indo no mesmo movimento. O gatilho da prova social serve para causar o efeito manada. Causar o efeito manada. Chuva de depoimentos. Você acha que as pessoas vão ver todos os depoimentos? Não vão. Mas tem todo mundo falando daquele cara, ele é incontestável. Já a prova, também chamada prova de conceito, é um estudo de caso. Você não precisa de muitos volumes, mas um estudo de caso, mostrando a história da pessoa que teve contato com o seu método, contato com você e teve uma transformação. Aí basta uma pessoa só. Entende? Por isso que vocês veem lançamentos grandes, você tem lá dentro, durante o lançamento um estudo de caso, um pouco mais longo. Mas na hora da oferta, na hora ali do conteúdo mais denso, ou após o conteúdo mais denso, tem uma chuva de depoimento. Por exemplo, das nossas CPLs aqui na agência, a gente tem um especialista chamado Wilson Gava. Então, geralmente a gente faz lançamentos com eles ao vivo, alguns gravados e outros ao vivo. Nós deixamos meia hora antes de começar a CPL, depoimento sobre ele. Prova social gigante de meia hora. Entende? Mesma coisa com o professor. Deixamos alguns depoimentos espalhados na página. Porque na hora do interesse, para a pessoa prestar mais atenção no que você tem a falar, eu mostro que eu tenho autoridade, né? Que as pessoas me endossam, que há um conceito por trás, há uma metodologia que já foi testada e aprovada. Tá? Eu vou ainda dar alguns exemplos nessa aula, até no final eu dou alguns exemplos mais detalhados sobre cada um desses gatilhos. Tá? Mas na etapa do interesse, foque em autoridade, prova social, prova de conceito e o mais importante de todos que vocês gostam bastante, que é o de antecipação. E também aqui eu vou dar mais uma informação para vocês. Geralmente na etapa de atração vocês estão trabalhando com público frio. Aqui vocês já estão trabalhando com público morno. As pessoas já te conhecem. Entende? Então, nessa etapa nesse gatilho mental da antecipação, você tem que gerar... Qual que é o sentimento que você quer gerar aqui na antecipação? Ansiedade, espera, compromisso. Então, a pessoa... Que nem eu estou conversando com vocês. Eu gerei uma antecipação em vocês, só que até agora eu não cumpri. Faz 3 semanas que eu já fiz essa antecipação em vocês. Que eu falei que ia ter uma imersão para quem quisesse lançar. Lembra? Não sei se alguém estava aqui na antepenúltima aula. Falei, vai ter uma imersão e tal. Aí teve gente que mandou no direct, eu quero a imersão, aquela coisa toda e tal. Até agora eu não consegui organizar. Mas isso é antecipação. Entende? Só que eu estou causando uma antecipação num público que já me conhece, que já me respeita, que tem uma frequência nas aulas aqui já. Entende? E a pessoa nem precisa estar em todas as aulas. Basta uma boa aula como essa que eu estou dando, a pessoa ela vai se sentir convencida e falar, não, legal, vou esperar por essa imersão porque eu quero lançar e eu quero ter o apoio do Éder. Entende? Então a mesma coisa para o público morno, seja esse público uma captura de leads, né, que está dentro da base, seja lá no seu Instagram com o seu conteúdo um pouco mais, né, conservador, mais raiz, ou seja, você vai criar uma expectativa para algo que está por vir. E geralmente esse algo que está por vir
é a oportunidade da pessoa descobrir ou resolver o problema que ela tem, para que ela possa sanar uma dor. Então, hoje mesmo, tá? Eu vi um anúncio de um amigo, aí ele não pediu opinião, eu fiquei quieto, né? Ele chegou assim, olha, eu sou fulano da empresa tal, e eu tenho a solução para o seu negócio, para que você possa vender mais. Rodando anúncio, né, para esse público. Ele nem falou da dor, ele nem tocou no ponto, ó, você que é empresário e está com problema de faturamento, né, vocês... Não, ele não tocou na dor. Eu falei, olha, ele só está fazendo o quê? Oferecendo. Qual é o gatilho que ele está utilizando? É o gatilho lá do final. A gente vai falar sobre ele ainda, da decisão. Então, analisem o público de vocês. E uma coisa importante também que eu vejo muita gente errando, e eu também já errei nisso, a gente continua errando nisso em alguns aspectos, é o seguinte, é você não identificar qual é o tipo de público que são os seus seguidores. Porque você pode ter seguidores todos frios. As caras só te seguem, mas não tem um conteúdo. Como você não tem um conteúdo mais denso, são todos frios. Porque o conteúdo denso ele é entregue na etapa do interesse. Então eu já falei várias vezes isso, eu vou repetir. Público que consome Reels não converte. Esse público não converte. Porque eles precisam de mais. Geralmente o público que consome conteúdo de Reels não tem profundidade. A não ser que seus Reels sejam todos técnicos. Mas não é o caso. Geralmente o Reels é um conteúdo muito superficial, uma casquinha do conteúdo só. Então ele não converte. Mas tem casos, por exemplo, como é um caso de uma pessoa que a gente tá usando, na verdade não, ajudando aqui em Ubatuba, a pessoa tem 2.000 seguidores e o Reels dela dá 1.500 visualizações. 90% para quem segue. Ou seja, é um público quentíssimo, porque tem um engajamento muito forte. Aí você está perguntando, nossa, Éder, como é que essa pessoa tem um engajamento desse? Não existe. Existe porque é um engajamento local, as pessoas conhecem da cidade. Tá? Então é muito importante vocês entenderem o perfil. O perfil não, a temperatura dos seguidores de vocês. Tá? A mesma coisa a base. Base de e-mails. Nossa, não é só porque o cara está na base de e-mail que ele é um público morno. Ele pode ser um público frio, total. Talvez ele cadastrou e-mail e nem lembre de você. Como acontece comigo. Tem vários e-mails aqui que chegam na minha caixa, eu nem lembro. Aí eu vou tentar falar da minha autoridade para ele. Já era, vai desinscrever. Nossa, que cara pedante. Me oferecendo uma aula que nem sei do que é. Então, mais importante do que a plataforma é você entender a temperatura do seu público. Tá? Entenda a temperatura do seu público. Por isso que eu fiz a questão de puxar aqui do lado. Tá? Porque, por exemplo, a gente escala o lançamento do professor Eustáquio, que é o professor de inglês. A gente só trabalha com público frio. Entende? Então, aqui na etapa de captura de leads, que teoricamente seria a etapa do interesse, eu preciso fazer um marketing de atração. Atrair ele para a captura de leads. Entende? Então, essa etapa aqui da curiosidade, da novidade, do humor, ela é muito rápida. É um anúncio, por isso que eu coloquei anúncio. Porque é um público frio, mas ele vai se tornar quente apenas no conteúdo denso. Que eu vou colocar aqui entre aspas, entre parênteses também, que é a CPL. Entende? Então entender o estágio, a temperatura do seu público é mais importante do que, nossa, eu estou na etapa de captura de leads, então deixa eu só usar o gatilho de autoridade. Talvez não. Tá? Talvez não. Talvez você tenha que chamar muita curiosidade durante a captura. Chamar muita atenção durante a captura de leads. Tá? Bom, vamos avançando aqui. Gente, tá tranquilo por enquanto? Deixem-me saber se vocês estão com dúvidas. Dá um joinha aí, ó. Tô vivo, tá ok, tá legal, tô entendendo o que você tá falando. Boa. Depois, Michael, eu quero saber quem que é o Linicão. Fiquei curioso. Michael Bruce. Bom, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, na etapa de interesse, vocês já descobriram que vocês vão precisar usar esses gatilhos aqui, tá? Agora, tem a parte mais decisiva, né? Então, vamos imaginar aqui que no público frio,
Você tem lá seus 10 mil seguidores. Só um exemplo, tá, gente? Isso aqui pode variar muito. Não usem esse exemplo como base, tá? Opa. E aí lá na sua captura de leads, você tem 2 mil pessoas. Aí lá no seu evento de lançamento, você tá lá com 600 pessoas ao vivo. Público quente. Quais são os gatilhos que você vai utilizar para esse público que está quente? Você vai ficar falando de curiosidade? Você vai fazer humor para essa galera? Não. Inclusive, eu tenho um mentor só de oferta direta. Não tem nada a ver com lançamento, nada a ver. O cara no Instagram dele é humor nonsense total. Ele bate em todo mundo, lançador, bate no Thiago Negro. É um escarcéu o perfil dele. Aí você vai assistir uma aula dele, é outra pessoa. Outra pessoa. Por quê? Porque ele não precisa mais chamar atenção. Ele já tem atenção. Então, quando você está aqui no público quente, muito cuidado. Você não precisa mais chamar atenção aqui. Aqui você precisa fazer com que a pessoa tenha com você um compromisso. Que ela seja recíproca com você. Vou até colocar aqui, ó, gatilho da reciprocidade. Porque até agora você entreteu essa pessoa, você entregou o conteúdo, agora você espera a reciprocidade. E o gatilho da reciprocidade, ele é um dos gatilhos mais fortes. Se não o mais forte. Porque é da nossa natureza retribuir. Sempre. Então, se eu dou um presente, por exemplo, não estou falando esse presente da empresa. Se eu dou um presente para a Érica, que está aqui, no aniversário dela, obrigatoriamente, ela vai me dar um presente no meu aniversário. Isso é tão básico. Mas se ela não me der, ela vai ficar com a pulga atrás da orelha, ela vai se sentir mal. Entende? Então, a reciprocidade, você precisa utilizar nesse momento. Entende? Vou dar alguns exemplos aqui também. Outra coisa, o gatilho do compromisso. Eu utilizei um pouquinho com vocês aqui. Olha, vocês podem não gostar da aula, mas quem não chegar até o final vai mandar uma mensagem para o cérebro, falando o seguinte: eu não concluo as coisas que eu termino. Logo você, que de repente já tem esse hábito, ele falou, pô, falou comigo. Então preciso ir até o final. Entende? Eu já assumi o compromisso. Claro que em larga escala vai ter gente que nem vai prestar atenção no que você está falando. Mas numa sala de aula, num ambiente de YouTube, quando você está entregando ali, fazendo seu pitch de vendas na hora da oferta, você reivindica isso. Olha, vocês que estão aqui, a gente faz isso no lançamento. Como? Vocês que chegaram até o final dessa aula, eu vou revelar para vocês a mega surpresa que eu prometi lá no começo. Mas o que vocês não esperavam é que há uma ultra surpresa. Eu surpreendo essa pessoa e reforço o compromisso com ela. Entende? O gatilho do compromisso hoje para lançamentos, ele é um dos mais importantes. Por quê? Não é só registrar na captura de leads. Você tem que fazer com que a pessoa ela assuma pequenos compromissos com você ao longo da jornada dela no evento de lançamento. Como? Por exemplo, a pessoa foi lá na captura de leads, deixou o nome, deixou o e-mail, tudo certinho. Aí você manda uma mensagem de boas-vindas para ela. Manda um formulário de pesquisa para ela preencher esse formulário de pesquisa. Depois, pergunta para ela se ela entrou no Telegram. Pergunta para ela se ela adicionou, por exemplo, o seu número à agenda dela. Tudo isso são pequenos gatilhos do compromisso que a gente faz durante a nossa campanha de lançamento. Entende? Então, o gatilho do compromisso utilizado na venda. Falei na semana passada, vou repetir. Se eu conseguir aquele desconto, você fecha comigo? Gatilho do compromisso. Entende? Ninguém gosta de voltar atrás. O da reciprocidade, não preciso nem falar, vocês já sabem, estão carecas de saber, é você ser recíproco a tudo aquilo que você recebeu, tá? Outro gatilho mental que podemos utilizar junto com o compromisso é o gatilho da coerência. Você chegou até aqui para desistir? Você acompanhou essa jornada? Você já sabe qual é o seu problema? Você já sabe da solução? O que te impede hoje de avançar? Pensa comigo. Você vai gastar hoje
R$ 10 para se inscrever no Café Prado, para ter acesso às 25 aulas. Você vai pagar R$ 10 para ter um potencial de retorno de 6 dígitos no seu lançamento. E você que não lançou ainda, que está aqui só rodando, você acredita mesmo que esse conteúdo não vai te ajudar a ter um lançamento melhor, com um ROAS melhor, com um ROI melhor? Que tipo de maluco que você é, que está acompanhando essas aulas e não vai comprar as gravações? Ou seja, coerência. Entende? Você tem que ter coerência. Então ninguém gosta de ser contestado. Só que quando você provoca a sua audiência nesse sentido, a pessoa, peraí, tá falando que tem razão. Entende? Então aqui serve para todos vocês que ainda não se inscreveram, não adquiriram a gravação. Essa aula, ela é ao vivo. Ela não fica disponível depois publicamente. Você acha que essa aula aqui não serviria para sua equipe? Não serviria, por exemplo, não estou falando nem para um copywriter, porque eu também não sou especialista em copywriter, mas não serviria para o seu designer, que às vezes entra no seu lançamento sem saber as etapas de lançamento? Você acredita que esse tipo de conteúdo não faria ele produzir uma arte que transpareça mais autoridade no momento certo da captura de leads? Ou, por exemplo, você acredita que o gatilho da curiosidade, você posicionar seu especialista com os frutos dele, você acha que isso não daria certo? Você direcionar o seu social media para isso? Entende? Tudo isso é coerência. Eu estou fazendo uma pergunta retórica para você mesmo analisar e falar, não, tem sentido, tem sentido. Então, por R$ 10 por mês, você vai ter acesso a essa gravação e a todas as outras do Café Prado. Ou seja, eu estou falando para você que se você não comprar, você está sendo incoerente com as suas próprias ações. Entende? É a mesma coisa do curso de inglês. Nós vendemos um curso de inglês. A nossa promessa é aprenda inglês com programação neurolinguística 10 vezes mais rápido. Então fala, você chegou até aqui. Ao final dessa jornada, você já descobriu como a programação neurolinguística pode te ajudar a aprender inglês nos próximos 6 meses, 9 meses. O que falta para você se inscrever? A barreira são R$ 197 por mês. Entende? Então, esse gatilho da coerência, ele é muito forte. Agora, soma esses gatilhos aos outros dois. A escassez e urgência. E aqui eu chamo uma atenção para vocês que muita gente confunde escassez com urgência. São coisas diferentes. Escassez é quando falta. Urgência é quando você não tem tempo. Entende? Então, o gatilho da escassez, muita gente utilizava isso lá atrás. Ah, faltavam 500 vagas, faltam 1.000 vagas, últimas 2 vagas. Eu mesmo utilizava bastante isso. Mas agora, produto digital, as pessoas já sacaram que não tem limite de vagas. Entende? Porém, você pode trazer elementos para a sua oferta para que esse gatilho da escassez seja ativado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Gente, o que eu vou passar para vocês agora é batata. Funciona pra cacete. Tá? Não tem outra palavra pra falar para vocês. Mas lá no CPL 3, quando a gente vai revelar a oferta, a gente fala no comecinho da aula. Olha, nessa aula você vai aprender a como usar os gatilhos mentais da maneira correta. E no final da aula eu vou revelar uma mega surpresa. A pessoa, tá, beleza, mega surpresa. Só vai receber a mega surpresa quem ficar até o final. Vai ter várias pessoas que vão ficar só para ver a mega surpresa. Então você corre com a mega surpresa até o final. E aí lá na hora da mega surpresa você fala o seguinte, olha, a mega surpresa é o seguinte, para os 50 primeiros que se inscreverem, terão, na verdade, vou falar exatamente o que a gente faz. Para os 50 primeiros que se inscreverem, vocês terão acesso plus ao curso. Ou seja, você comprou uma vaga, você vai ganhar outro acesso. Que nem Netflix. Tá? A gente fazia isso com vagas, hoje a gente faz com tempo. Quem comprar entre 7 e meio-dia terá o acesso plus. Aí eu estou usando urgência. Tá? O escassez está sempre atrelado a vagas. Então, quem comprar os 50 primeiros vão ter o acesso plus. Escassez. Beleza? Como que eu aplico a urgência nessa pessoa? Eu falo o seguinte, olha, nesse momento da aula temos 1.000 pessoas aqui inscritas. Dessas 1.000 pessoas, são só 50 que vão conseguir a vaga. Então, vá para o grupo de super interessados para aumentar a sua chance de ser um dos 50 primeiros. Quais os 2 gatilhos que eu estou utilizando aqui? Olha, compromisso, na verdade, coerência e principalmente urgência. Entendeu?
Não, ô Yane, quando a gente usa é, o Acesso Plus ou a mentoria, a gente limita mesmo a quantidade, tá? Só para explicar um pouquinho como é que funciona essa questão. Deixa eu até tirar da tela aqui um pouquinho. A gente utilizava o Acesso Plus com limitação de vagas para o curso de inglês. Só que a gente tirou o Acesso Plus e deixou por um período. Porque o que acontecia? Como tinha muitas vendas no começo, a gente tinha que parar o atendimento para ir lá bloquear o Acesso Plus. Então daria muito problema. Então o que a gente faz? Hoje, entre as 7 e meio-dia, a gente oferece o Acesso Plus. Então, da meio-dia, a gente vai lá e corta o acesso, acabou. A gente não fica contando as vagas. Agora, para o especialista em canto, a gente oferece uma mentoria para os 50 primeiros, tá? Aí coloca tudo no mundo no Zoom, a gente dá uma mentoria para os 50 primeiros inscritos. Ambos os casos, nós enviamos essa pessoa para o grupo de super interessados, para reforçar o gatilho do compromisso, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, respondendo, né? O número é o número de verdade mesmo, tá? É o número de verdade mesmo. Éder, falando sobre gatilhos, tem algum que não deve ser usado com outro, tipo gatilhos que não combinam? Nossa, você me pegou, Renan. Espera aí que eu já respondo. Aguenta aí. Ó, gatilho da curiosidade. Até o final da aula eu respondo. Então, o gatilho do compromisso, coerência e urgência, utilizados juntos, garantem o lançamento. Por quê? Desde quando a gente começou a fazer o grupo de super interessados, a gente resolve assim um problema assim, pelo menos do ROAS do lançamento no primeiro dia, tá? Então às vezes fica apertado, fica arrochada a nossa meta. A gente tem que correr, obviamente, como a gente faz em todos os lançamentos, como todo mundo faz, mas o grupo de super interessados resolve muito do nosso lançamento, tá? Tanto que quando não vai tanta gente para o grupo super interessado, a gente já sabe que não vai ser tão bom o lançamento, tá? Mas o que a gente quer buscar aqui é realmente ativar esses 3 gatilhos no momento correto. No momento correto, tá? Então, só recapitulando aqui, escassez está ligado à quantidade de itens, vagas, etc. E urgência está ligado à quantidade de tempo. Ó. Beleza? Bom, respondendo a pergunta do Renan. Qual que foi a pergunta dele? Vamos lá, antes da gente avançar aqui para a última etapa. Tem algum que não deve ser utilizado, tipo gatilhos que não combinam? Vamos fazer esse exercício aqui agora, eu não tinha pensado nessa dúvida. Tem algum gatilho que não combina com o outro? Por exemplo, o gatilho da curiosidade. Eu não usaria esse gatilho da curiosidade com a coerência. Entende? Porque aqui na coerência eu preciso ser muito mais racional. Entende? Muito mais racional. Preciso ser muito mais, por exemplo, transparente. Aqui eu tenho que gerar transparente. Aqui eu tenho que gerar garantia. Né? Dar garantias. Por isso que se fala garantia. Né? Garantia de 30 dias. Por exemplo, se eu falar para o cara aqui, você quer mesmo? Você realmente não quer ter esse carrão? Eu acho que fica estranho, entende? Eu acho que a maior prova que a gente tem aí é do próprio Thiago Fint. Nas CPLs dele, né, foram bem legais, né? Não sei se vocês assistiram, mas o ambiente bem clean, tinha um piano, tal, etc. Ele não fica lá fazendo um CPL com o carro dele, dentro do carro dele, entende? Ele sorteou um Camaro agora, mas para quem não comprou. Então, eu acredito, Renan, assim, podemos refletir mais sobre isso, mas eu acredito que o gatilho da curiosidade não deve ser utilizado como gatilho da coerência. Porque a coerência você usa muito mais o nosso sistema racional do cérebro. Enquanto de curiosidade você usa o sistema mais emocional. Então acho que pode gerar um conflito de ideias ali, sabe? Então eu não usaria o gatilho, por exemplo, da curiosidade com o gatilho da coerência. Eu acho que você pode gerar um ruído de comunicação e entendimento na sua audiência. Faz sentido? Bom, no caso do lançamento pequeno, faz sentido fazer grupos super interessados? Tem o mínimo? Não faz, tá, Luciana? Não faz, assim, na minha visão, fazer um grupo super interessados em gatilhos pequenos, em lançamentos pequenos.
mas eu faria algo para os X primeiros, 3 primeiros, 5 primeiros, 10 primeiros, tá? Éder, a autoridade não conseguir provar que a autoridade entraria nesse caso? Usar o da autoridade. A autoridade, ela não é... Você pode usar o gatilho da autoridade o quanto você quiser, mas se as pessoas não perceberem através dos seus frutos que você é autoridade, elas não vão te dar moral. Porque o gatilho da autoridade, essa pergunta é muito boa. O gatilho da autoridade não serve para chamar atenção. Entende? Inclusive, ontem eu estava puxando aqui algumas ideias de... Eu sempre tenho um arquivo, né, de furto, então eu vou anotando as ideias de criativos, né? Então, eu tinha anotado essa frase aqui, olha. Eu vou até colocar isso aqui, ó. Essa frase aqui de autoria minha, eu não gosto desse negócio. A frase é minha. Mas eu pensei nisso, sabe? Olha só. Isso aqui acontece muito. Enquanto você acreditar que o diferencial é você, tu não vai ter sucesso digital. As pessoas não estão ligando para você. Elas se ligam nos seus frutos e no passo a passo que vai levá-las a ter os mesmos frutos. O que mais tem é professor universitário, doutor, PhD, que, sou foda, as pessoas se amarram na minha aula e eu vou pro digital, vou arrebentar. Que nada. É tudo de novo. A sua autoridade, sem chamar atenção, de nada adianta, tá? Mas, Éder, minha aula é boa. Na sala de aula todo mundo gosta, ri da minha sala, engaja. Pois bem, você está num ambiente propício, onde você é a autoridade instantânea. Entende? Agora na internet, meu amigo, é diferente. A curiosidade, a novidade, a quebra de padrão, o humor, o gatilho mental da ostentação, ela vem primeiro. Os frutos, vou colocar o nome bonitinho dos frutos, vem primeiro. Se você não chama atenção, as pessoas não vão ligar para sua autoridade. Entende? Então eu sei que muitos de vocês aqui têm especialistas, trabalham com especialistas, e eu tenho certeza que tem especialista. Você pergunta para o especialista, mas qual é o diferencial do seu método? O cara fala, sou eu. Ah, tá bom. Alecrim dourado. Né? Você é o especial. Não, assim, é de novo. Você vai ter que provar sua autoridade no digital. Porque as pessoas não te conhecem. As pessoas elas não estão dentro de uma sala de aula. Não é um ambiente propício para você vender o curso. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Instagram não é um ambiente para você vender curso. Para você vender para o digital. Todo mundo fala, o Instagram é uma máquina de vender. O Instagram é uma máquina de se relacionar, de engajar. Você vende dentro do ambiente propício para isso. Por isso que você faz aula, você faz evento, você faz imersão, você faz mentoria. Que é o lugar. Você faz Zoom, essa sala de Zoom. Esse é o momento, você mostrar sua autoridade e vender. Entende? Porque eu chamei a atenção. Vocês não pagaram para estar aqui. Alguns pagaram. Mas vocês não ficam pagando que nem a faculdade para estar aqui. Eu tenho que demonstrar minha autoridade. Entende? Então, muita gente quer mostrar autoridade sem chamar atenção. Aí fica frustrado. Fica lá dando aula. Fica dando aula gratuita todo dia. Ninguém engaja. Tem lá 5, 6 pessoas vendo. Porque não chama atenção. E eu sou essa pessoa, tá bom? Faço isso para todo mundo, mas não faço para mim. Caso de Ferreira, espeto de pau, mas nós vamos mudar esse cenário. Bom, então, gente, Renan, tá respondido? Não, ok, aí está respondido, tá? Por último, gente, a gente vai ter aqui o gatilho não, né? Etapa de fidelização, tá? Que é a etapa do pós-venda, que é a etapa que está sendo ignorada veemente pelos produtores digitais. Né? Aqui na agência a gente chama de sucesso do cliente, né? De experiência do cliente. A gente faz um trabalho legal aqui. Eu acho muito bom. A gente tem bastante coisa para melhorar, mas a gente já faz. Por quê? As pessoas, elas só querem vender o curso, mais nada. Mais nada. Teve um dia desse que a gente comprou um curso de um fotógrafo famoso aí para comprar uns presets. Não sei se vocês conhecem, mas, suporte zero. Aí você entra no Instagram da pessoa, nossa, maravilhoso. Suporte zero. Eu não quero isso aqui. Entende? Então, nessa etapa do funil, que vai fazer com que a pessoa ela compre de novo de você, o que você tem que fazer? De novo, autoridade no talo. A aula tem que ser boa. Seu NPS tem que estar acima lá de 87. Sua aula tem que ser muito boa. Outro gatilho, prova social.
Isso aqui é muito legal, isso a gente usa muito pouco. Alunos que alcançaram sucesso. Lembra do efeito manada? Se eu tenho 1 ou 2 alunos que conseguiram chegar no 6 em 7, ou nos 6 dígitos, ou, por exemplo, R$ 1 milhão em um ano, eu tenho que mostrar isso para os demais alunos. Tá vendo essa plaquinha aqui, ó? 6 dígitos por mês? O Renan, que está aqui na sala, tem uma dessa. Porque ele fez mais de R$ 100.000 durante o processo de mentoria. O que eu estou fazendo? Eu estou provando socialmente que o meu método funciona, que a mentoria funciona. Se vocês entrarem no meu Instagram, tem lá um destaque, mentoria. Tem vários dos mentorados abrindo a plaquinha. O que eu estou fazendo? Eu estou ativando o gatilho da prova social. E a minha autoridade, ela é reforçada toda vez que eu mostro a prova social. Entende? Toda vez que eu mostro a prova social, eu estou ativando, reforçando minha autoridade. Outra coisa também, gatilho do compromisso e coerência. Mais uma vez, a pessoa comprou o curso, pagou caro e não faz. Isso aqui é o mais difícil de todos os tempos. Tem gente que é comprador compulsivo de curso. Não faz. Então, se você não tem uma gamificação dentro do curso, se você não regrava o seu curso, se o seu curso não é fácil da pessoa fazer e avançar, ela perde o compromisso. O compromisso, lembra, depois que o compromisso entrou na jogada, ele nunca mais vai parar. Compromisso e coerência. Então, todas as etapas de compras, após o cara se tornar um comprador, o compromisso vai estar junto. Por quê? O comprador, ele não é o cliente. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Comprador não é cliente. O comprador, ele só comprou. Ele só se torna cliente quando ele volta. Padaria. Eu fui lá, comprei um pão. Aí o dono da padaria fala, o cara comprou um pão aqui. Agora, se eu vou lá e compro o pão todo dia, ele é meu cliente. E o que é um cliente? E qual que é a próxima etapa de um cliente? É o cliente ser um propagador. O produto ser tão bom que ele vai falar para as outras pessoas. Entende? Então, se ele é um comprador, aí tem uma etapa importante que só no nosso mercado que tem. Na verdade, não. Em outros mercados também tem. Comprador. Então, Éder, como é que eu faço ele sair de comprador e ser um cliente, comprar pela segunda vez? Aí tem um vale aqui, ó. É um continente de distância entre comprador e comprar de novo. Ele precisa ser consumidor. Ele precisa consumir o produto e ficar satisfeito. Se ele não consome o produto, não tem satisfação. Se não tem satisfação, não tem recompra. Ficou claro? Por isso que o compromisso, ele precisa estar sempre presente. Então você tem que ter uma pessoa ali de sucesso do cliente que vai perguntar: deu para acessar o curso? Tá gostando das aulas? Como é que tá a sua satisfação? Eu vi que você não assistiu essa aula aqui. Participa da aula ao vivo. Ou seja, fazendo com que a pessoa avance para ela se tornar consumidor, para que ela compre de novo e depois, posteriormente, propague a sua mensagem. Ficou claro, gente? Tranquilo? E por último, que eu gosto também de usar aqui, é o gatilho da exclusividade, que funciona muito bem. Vocês são exclusivos, são aqui dentro do Zoom, conversando comigo. Então, quando eu faço o seguinte, vamos tirar uma foto, vou postar, o que eu estou fazendo? Gatilho da exclusividade. São poucas pessoas que estão aqui e eu ainda divulgo isso no meu Instagram. Ou seja, eu estou ativando o desejo nas outras pessoas em estarem aqui. Além de falar para vocês que vocês são exclusivos, são pessoas especiais. Ou seja, um encontro especial para pessoas especiais. Então, usem isso a favor de vocês. Entende? Porque só quem ganha uma plaquinha aqui, tá aqui, é uma pessoa exclusiva. Só quem ganha a xícara é uma pessoa exclusiva. Só quem ganha a plaquinha do Érico é uma pessoa exclusiva. E quando as pessoas que não são exclusivas veem essas pessoas, querem ser como tais. Entende? Então, é sempre um processo. E aí eu vou voltar aqui ao primeiro ponto, né? Tá vendo que é uma sequência? A gente começou lá em cima, a gente desceu, tá? E agora, por que é tão importante fazer esse processo? Tá?
que eu acho que é o mais importante aqui dessa aula. Por que é tão importante a gente pensar nesse processo? Porque toda vez que a nossa atenção é capturada e a gente entrou para a etapa de interesse, que a gente está envolvido naquilo, é muito difícil a gente regredir. Porque a gente não quer ser incoerente. Lembra da história que eu falei para vocês do vinho? Qual era a chance de eu negar um negócio com esse cara? Eu já estava envolvido com ele. 3 meses ali indo para jantar, ele apresentando pessoas boas, mostrando no mercado um mundo diferente do que eu tinha visto. Qual é a chance de eu regredir? É muito baixa. É a história do vendedor de carro. Não quer comprar o carro? Não dirija o carro. Não faça o test drive. Porque a chance de você regredir é muito pouca. Porque você já está compromissado com aquilo. Você não quer parecer uma pessoa incoerente. E se tiver todos aqueles elementos de persuasão que falamos na aula anterior, aí fica mais difícil ainda. Entende? Por isso que o processo do evento de lançamento, ele é tão eficiente e vai funcionar para sempre. Porque isso é inerente à nossa natureza. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a persuasão, né, os gatilhos mentais, eles não servem sem que eles façam parte da história. Ele é só a cereja do bolo. Entende? Então, sempre que forem utilizar gatilhos mentais, pensem nessa estrutura, nessa aula que a gente acabou de ter aqui. Eu vou deixar esse material lá no grupo, esse resumo no grupo, e também eu vou deixar alguns exemplos práticos de aplicação de frases, tá? De gatilhos mentais para cada etapa do funil. Obviamente, se vocês digitarem no Google frases de gatilhos mentais, exemplos de gatilhos mentais, vocês vão achar um monte, como eu falei no começo da aula. É um assunto, né, que eu não gostaria de chover no molhado. Mas, a partir de hoje, utilizem os gatilhos mentais com mais responsabilidade no sentido de eu estou utilizando o gatilho mental na etapa certa, eu estou envolvendo o meu lead, o meu potencial cliente com os gatilhos mentais no momento que ele está na jornada, entende? Ele é um público quente, morno, frio, porque para cada temperatura você vai ter cada gatilho. E para cada gatilho você vai ter uma técnica. E essa técnica eu vou enviar lá no grupo para vocês. Beleza? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero pelo menos uma nota, de 0 a 10. Vamos lá. Qual a probabilidade de você indicar para um amigo? De 0 a 10. Se tiver 0, já me passa aí o WhatsApp que vai levar um esporro. Agora, se tiver 10, me passa o WhatsApp também que eu vou mandar um presente. Aí, ó, o Michael já falou. Cadê o Linicão? Quero saber a nota dele. Pessoal, olha, antes de encerrar, vamos tirar foto? Bora, quem puder aparecer aí. Afinal, vocês são pessoas especiais. Vamos lá, gente. Quem puder aparecer aí. Ah, importante. Quem quiser as gravações, já falei, vou repetir. O link vai ser enviado lá no grupo de novo, tá bom? Então, a gravação dessa e das demais aulas também. Galera, vamos lá. Tirar a fotinha hoje aqui, ó, com o nosso resumo do lado. Nossa bagunça aqui também. Xicarazinha. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Aqui, xícara. 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima quinta. Tchau.